Bom, agora a gente vai entrar no quadrucho. Nick me trava e polêmicas. Vamos lá. Amiga, eu queria muito, de verdade, Não sei. saber… Que ódio! É porque, tipo, como a gente até conversou nos bastidores. Se você não viu os bastidores saem toda sexta-feira, barra sábado ali, mas toda sexta-feira, com o Yuri, entendeu? Então vai lá no canal do Versus Pop TV, vai ter a gente conversando bastante, trocando ideia. Só que a gente falou muito sobre, existem tretas, tipo Malévola, Jojo. Teve toda a treta, iniciou, teve o auge ali da treta, elas ganharam dinheiro com o tigrinho delas. E depois, finalizou a treta. E seguiu a vida. Apesar que a Malévola continuou com as tretas dela. Mas tá tudo bem. A Malévola, ela tem o conteúdo dela, Ela Malévola, tem. né? Que é brigar. E ela é E aí, a quem única. gosta. Quem não gosta, não gosta, gente. Ela é a isso. única naquele nicho. Ela é a única. Ela é The a only one. referência. Ela é a madrinha da briga. A madrinha. E aí, no caso das madrinhas, a gente sente na internet, né? Eu pesquisei muito, realmente bastante. E também acompanhei todo o processo. Que não se teve Um fim fim. pra internet. Talvez pra vocês sim, talvez todo mundo já esteja tudo de boa em relação a isso, não sei como que não. tá. Vamos falar sobre isso. Mas ficou muito confuso as coisas. E eu queria muito, se você quiser falar claramente. Fala, mas o que você quer saber? Não entendi. A primeira coisa, eu acho que o primeiro ponto, assim, onde a gente viu que as coisas começaram a desandar, talvez ali que o pessoal começou a falar, foi a questão com a Demuxa, essa coisa do contrato. Do Facebook. Da demissão. Isso. Muito se especulou, muito se falou se foi você a pessoa que foi lá e falou e fez ela ser demitida e por aí vai. E aí depois teve a live também, onde a Sabrinoca fez uma live falando tudo, expondo as madrinhas. E ela não citava o seu nome, mas ela falava a todo momento a verde, a verde. A verde. A pessoa verde. Isso. É que eu sou verde. Antes da gente entrar em cada pessoa, eu queria muito saber primeiro sobre a questão do contrato da Demuxa. Pra você também dar o seu lado, trazer aquilo que você sabe sobre isso daí. O que aconteceu, gente, foi que tinha reuniões, né? E o que aconteceu mesmo, inclusive, foi pedido desculpa depois, não por elas, né? Mas pela pessoa envolvida nisso. Porque a pessoa ia receber um processo, na verdade. Por quê? Porque o que era? A gente tinha reuniões ali uns com os outros, com o agente, né? A pessoa responsável por nós. Que era o de todas nós, era a mesma pessoa. E aí, o que ele fazia? Ele pegava uma conversa aqui que ele teve com a Demi, ele vinha na minha reunião, ele me falava. Amiga. Aí, a minha reunião, ele pegava que as coisas que ele entendeu, falava pra Demi. E aí, nesse… A boca de sacola. Nesse vai e vem, nesse lero-lero, nesse pipipi, popopó, as informações se desencontravam. Ninguém sabia se o que ele estava falando era verdade, era mentira, ou era só uma informação que ele tinha conseguido em outro lugar. E aí, foi uma grande problemática que ele causou, entendeu? Mas não, nenhum momento teve isso de… Ou fulana de tal, que a fulana tem que ser demitida porque eu quero ganhar mais. Eu não tenho poder de demitir ninguém. Quem sou eu, né? Só que isso ganhou força, por quê? Porque todo mundo foi demitido e eu não tinha sido ainda. E aí por isso que se criou Eu fui a mais última. força nesse argumento. Eu fui uma das últimas a ser demitida, mas por quê? Porque eu fui uma das últimas a ser contratada. Mas você já sabia que Já que sabia ia. que eu ia sair, mas eu tinha tempo de contrato. E aí o de todo mundo ia acabando e o meu ia ficando. E aí eu não podia falar nada sobre isso. Porque é contrato. Porque tinha um contrato, então eu não podia falar, o fulano faz reunião com a gente e fala pro ciclano. E o faz com o ciclano. Isso não podia ser falado. Então, na época que teve os exposits, teve muita coisa com relação ao Facebook, no qual a gente não podia falar. Porque era literalmente contrato, né? E aí a gente não podia falar. E aí a gente não falou. Mas era isso, tinha esse menino. E aí depois o pessoal da equipe do Facebook falou, desculpa, ele vai ser desligado, ele não vai trabalhar mais com a Meta e tal, porque isso não é conduta, papapá, ppp. Mas ele tinha esse tipo de conduta. Mas as outras pessoas conseguiram entender isso? Você acha, tipo assim, a Sabrina, a Demi, conseguem… A Sabrina não teve nada sobre isso, né? Foi com a Demi, especificamente com a Demi, né? Essa questão. Eu acho que hoje em dia ela entende. A gente não tem contato, mas a gente se encontrou numa festa da Verônica. E aí, eu tava montada, né? Então, tava me achando. Assim, totalmente. Eu tava belíssima no dia, meu Deus. É o Clube Volt, né, que foi… Era, nossa, eu tava assim, a puta que pariu. eu queria na muito ter estreia, ido, né? mas não deu Teve pra… Foi as na drags estreia. do RuPaul, Eu tava… até. Foi tudo.
E aí, encontrei ela lá. E aí, a gente deu um abraço e foi um abraço bem… Qual a palavra que eu posso usar? Calorado, né? A gente quase chorou. E aí, eu falei, não, não, não. Que bonitinho. Sai de perto de mim que eu não vou chorar, eu tô montada. E aí, deu pra, nesse abraço, a gente ter um sentimento, sabe? Sentir aquilo. Mas as coisas, elas estão de um jeito. E aí, como eu falei, eu não sou fechada Sim. a nada, mas também não sou a pessoa que… vai iniciar. Vamos lá, vamos… Tá. Eu acho que as coisas, elas acontecem do jeito… Naturalmente. Natural, exatamente. Se encontrou, se abraçamos. E aí, a gente Ah. entendeu naquele momento que tava tudo ok. Que bonitinho. Então, talvez eu acho que ela tenha entendido hoje em dia, assim, que talvez não tenha sido, talvez não, que não foi exatamente desse jeito de tipo assim, olha, eu quero que a Demi saia porque eu vou ganhar mais. Não foi. A conversa foi fulano, ciclano, e foi pautada por ele, pelo próprio Boff. Ele falou: fulano, ciclano, beltrano e a Demi, eles ganham tanto. Você ganha tanto porque, apesar de passar da faixa de espectadores deles, você ainda não chega na próxima. Uhum. E aí, ele trouxe essa pauta. E aí, ele puxou como se eu tivesse chegado e tivesse dito: ó, a Demi tá ganhando tanto e eu tô ganhando, eu quero ganhar mais, porque eu tenho mais. E não foi assim, entendeu? Então, foi bem diferente do que foi apresentado pra ela. Mas eu também, na época, eu também entendi muito de… Porque, tipo, se alguém chegasse pra mim assim… Ai, a Demi tá falando aqui de você, que ela quer ganhar mais que você tem que ser demitida, porque ela tem que ganhar mais. Eu não acharia legal, não gostaria. E ele era uma pessoa que a gente tinha como uma pessoa de confiança, porque ele era um profissional que deveria Sim. ser um E profissional. todo o resto ali, igual você já trouxe aqui, da meta, tava sendo incrível. Então, Sim. como que você vai imaginar que o profissional que foi colocado pelo pessoal ali do Sim. Facebook iria fazer algo Uma assim? atitude dessa, de fofoquinha, de coisinha. E foi isso, foi apenas isso. Ele falou essa história, e aí nunca se teve comprovação dessa história, porque não tem como ele ter comprovação de uma coisa que não existe. Sim, sim. E ficou elas por elas, e me disse, sabe? E aí, as coisas foram se acalorando por trás disso tudo. Uhum. Né? A gente já não se dava tão bem assim. Não Você acha eu e que a Demi, escalonou depois daquilo? mas no geral. Então, precisavam de fagulhas pra acender a fogueira que já estava montada. Uhum. A gente já não se suportava. Uhum. A gente já tava assim, já existiam dois lados. Já existia o lado ali que era eu, Samira, Luane, fulana, e já existia um lado que era Sabrina, Demi, papapá. Mas não era uma coisa que a gente se odiava. Uhum. Tanto que Dava pra trabalhar de boa junto ali, fazer uma live a gente fazia as tranquilo. lives de boa. Só que o nosso convívio era problemático. Sim. A gente sempre brigava. Tinha festa na minha casa, a gente brigava. Por causa de fulano e de ciclano. Aí teve um momento que eu fui desabafar uma coisa pras meninas, né? Pra Sabrina e tal. Dos meus amigos que moravam comigo. Ah, E é, aí, teve isso. teve esse babado, que meus amigos ficaram putos com ela. E se você quiser até muita explicar. coisa. Se você quiser- então, só pra gente ir cronologicamente, até explicar sobre isso, porque você morava com a Sabrina. Uhum. Você que saiu da casa, Sim. porque teve algum boato de que parece que foi do nada, que não avisou. Não, foi avisado, mas sim, foi Então, sair. teve esse boato, não teve? Teve, mas foi eu que saí mesmo. Então, como que foi? Porque você já morava com ela e eu acompanhava as lives, então vocês tinham uma sinergia muito boa juntas. Quando foi que você, acho que eu vou me mudar, não sei o quê. E como que foi essa situação dos amigos? Porque isso foi uma coisa que as pessoas falaram muito dessa Sim, questão. dos amigos, né? Pronto, o que aconteceu? Eu morava com a Sabrina, né? E aí, os meus amigos… Eu queria que os meus amigos viessem de Fortaleza pra cá, o Wellington e a Mari, mais especificamente. Porque eu tava me sentindo muito depressiva. Eu tava muito depressiva e eu não conseguia ficar o tempo todo indo pra Fortaleza, porque eu tinha que trabalhar. Era a época que a gente mais estava trabalhando. E eles tinham que vir pra cá. Eu queria que eles viessem pra cá, eu chamei eles pra cá porque eu achava, né, que aquilo ia me fazer melhor, e realmente fez. E aí, não tinha como não ser avisado primeiro. Como que eu não avisei se um mês antes a Mariana ficou lá com a gente? Uhum. Antes de eu me mudar, a Mariana foi pra nossa casa junta e ficou um mês lá. Então, eu não tinha como não ser avisado, porque a Mariana é a prova disso, de que ela estava lá na casa. Então, como que eu não avisei? Já tem uma pessoa aqui na minha casa esperando pra eu ir pra próxima. E aí, a Mariana ficou na nossa casa por um tempo, pra poder eu me acertar e me mudar. E aí, no dia de me mudar, eu só me mudei. E aí, eu sempre fui muito displicente com…
avisos e com amizades. Uhum. Eu sempre fui muito a minha vida. Então, tipo assim, pra mim não tinha sentido. Talvez pra ela tivesse sentido eu ter que ir lá no quarto dela, dar um abraço nela, falar, ai, foi tudo, tchau, tchau. Mas pra mim não fazia. Pra mim, eu só vou me mudar. Ponto. Era só isso. E aí eu saí e me mudei. Ponto. Foi só Então isso. foi o ponto de vistas ali de o como meu faria. jeito aham. de agir, inclusive antes da briga, né? Mas aí seguindo na linha de raciocínio, Sim. vamos lá. E aí nos mudamos. Tá. Aí aconteciam brigas ali, brigas acolá, brigas e brigas e brigas, mas era sempre mais pessoalmente mesmo. Quando a gente se via e tava junta, a gente brigava. Aí no Halloween das madrinhas, por exemplo, a gente fazia coisas assim que eram idiotas ao extremo. Por exemplo, tá todo mundo bêbada, todo mundo colocadíssimo, todo mundo tudo de bom já, 3 horas da manhã. Vamos sentar todo mundo numa mesa e agora a gente vai falar uma na cara da outra o que é que a gente acha uma da outra. Ai, Meu Deus do céu. forte. E olha que esse Halloween deu o que Amiga, falar. E aí era um peso, assim. Todo horrível. mundo. Todo mundo. Bebe, dava um shot, fala o que você quer falar pra quem. Quero falar pra fulana. Você é isso. Amiga, e aí, tipo assim, aquilo culminava pro resto do ano. Era briga pro resto do ano inteiro. Aí voltamos, né? Esse não foi o Halloween que aconteceu o que aconteceu. Foi o um antes. outro? Ah, eu Foi tinha um achado que era antes. esse. Não, a gente Nossa. sempre fazia. Todos os E no Halloween outro tinha foi. esse rito. O que aconteceu no outro? Amiga. Todos os Halloween tinham esse rito. De terrível, assim, de falar, de fazer isso. Então já vem há muito tempo. Já vinha. Era uma coisa que foi crescendo. Tá vendo como é bom você falar? Porque as pessoas imaginam que foi tipo assim, nossa, oi amiga, fiz live hoje com você, amanhã. Oi, te vagabunda, amo, amanhã te odeio. O Oi, sua pessoal filha da acha. O pessoal acha realmente que foi dessa forma. Não foi não. Foi crescente, foi uma crescente. Ah. Aí teve esse Halloween, aí voltamos. E aí, nessa época, eu tava sentindo que eu arcava com tudo na minha casa. E aí teve um momento que isso começou a pesar pra mim, não em dinheiro, mas começou a pesar na minha cabeça. Porque eu ficava assim, meu Deus, eu sou o pilar de tudo. Eu ajudo a minha família, eu sustento a minha casa e eu ainda sustento os meus amigos que moram comigo. E aí eu me via como o pilar de tudo, e aí tudo era eu, tudo uma pressão tinha muito que vir grande. de mim. Aí começou a me pressionar. E aí eu falei, Sabrina, posso ir aí pra gente almoçar junto? Quero conversar. Aí ela falou, pode, fomos. Tanto que, mesmo após as brigas, a gente ainda mantinha contato, né? Aí fui lá pra casa dela, e aí foi quando eu desabafei com ela. Eu falei, tô sentindo isso, aquilo. E aí ela falou, eu acho que você deveria mandar eles pra casa, que eles deveriam sair de lá, se isso tá te fazendo mal. Pontos de vista dela. E você deveria. E aí, quando eu cheguei em casa, eu já cheguei chorando, né? Porque. Quando eu me Você deparei botou com pra fora eles, e viu eles. quando eu me deparei com eles, tendo desabafado um pouco antes com ela, eu já comecei a chorar. E aí eles falaram o que foi que aconteceu. E aí eu falei, olha, eu fui na Sabrina. E aí eu falei que queria que vocês… porque a história foi contada como se eles tivessem falado Isso. só. E não, eu falei pra eles exatamente o que eu falei. Falei, eu falei pra Sabrina que eu tava me sentindo muito mal com vocês aqui. Com tudo que eu tô arcando, isso tava muito pesado pra mim. Eu não cheguei pra eles e falei, a Sabrina tava falando mal de vocês. Não foi assim. Só que foi dessa forma que foi, Foi né, passado. que foi, todo mundo ficou sabendo. Mas não foi bem assim. E aí eu falei pra eles, olha, eu falei isso, isso e isso. E ela me falou isso, isso e isso. E aí eles chegaram pra ela, ou em outro momento, né? Acho que foi até no Halloween do babado todo. E aí eles chegaram pra ela e falaram, não, a gente não quer conversar, porque a gente entendia ele. Por quê? Porque a gente é amigos de infância, eu e eles. Então, a minha parte de eu ter falado algo, eles não se incomodaram em nada. Porque é um sentimento seu ali, você compartilhou E aí com eles não se incomodaram em nada. Só que eles se incomodaram com o que ela falou em relação a isso, entendeu? E aí talvez eu não tivesse falado pra eles tinha sido certo. Talvez, mas eu tava mal, eu queria falar, falei. Tava… Você sentiu ali do momento. Foi. Também a gente que trabalha com internet, a internet ela suga muito a nossa sanidade mental. Suga. Então as coisas elas ficam amplificadas também, né? Às vezes uma coisinha, igual você falou, uma coisinha aqui pra ela fazia toda a diferença do mundo. Toda a diferença. Mas pra mim não fazia. E esses desencontros acontecem. Desencontros acontecem. E aí, eles chegaram pra ela…
E aí eles falaram, ó, que a gente não gostou que você falou isso, isso, isso. Só que a forma que eles chegaram pra ela falando, ó, a Nick fez isso e você fez isso. Eles chegaram pra ela falando, ó, você falou isso, isso, isso. Então, na mente dela, eu só tinha falado Sim, sim. o que sim, ela sim. falou. Então, não o que eu tinha falado. Só que eu falei também. E eles falaram, lá no Halloween, eles falaram, a Nick já explicou pra gente tudo. Ela já falou o que ela tinha dito. Mas a gente mesmo assim não quer conversa. E aí foi um negócio deles. E é isso, é exatamente isso. Eu acho que é mais uma questão dos seus amigos do que Sim. você. Porque, por exemplo, você foi desabafar com a Sabrina. A Sabrina recebeu algo de você e, como você desabafou com ela deu uma devolutiva. Sim. E tá tudo bem, vocês também eram amigas, então ela te deu uma A devolutiva. devolutiva que ela acreditava que era certa. E ponto. Aí você levou pros seus amigos, você explicou pros seus amigos, eles super entenderam. Só que eu acho que já era Só uma que coisa. eu acho que eles entenderam o meu lado. E isso, eles pegaram. O dela, não. E aí eles pegaram algo sobre ela. Então eu acho um pouco. Quando eu ouvi a história a primeira vez, eu falei, tem alguma Que coisa aí. falta elementos, né? Porque na minha cabeça é isso. Como que você tem que sair como culpada por alguma coisa se você desabafou e eram seus amigos? Eu imaginei, se é os amigos dela há muito tempo, ela não vai ter esse contato? Foi isso, Ela não basicamente vai foi isso. Eu conversar? fiquei no meio de uma briga, eu causei, né? Eu que fui a pessoa que foi falar e tudo. Mas eu fiquei no meio deles dois, sabe? Esses meus amigos, eles já não queriam mais contato com ela, já odiavam ela. Só que eu não. E aí eu você ainda saiu como a queria- errada da história por Sim. ter desabafado com as duas Mas pessoas. eu ainda queria ela na minha casa, eu ainda queria o bem dela, só que eles não. E aí eles acabavam, às vezes, tratando ela mal e tal. Mas é aquilo, eu não julgo nem ela nem eles. Porque eles Sim, são sim, meus. sim. Eles são até hoje meus amigos e ela era minha amiga na época. Então, Sim. eu não ia escolher. Eu quero a fulana e não quero a ciclana. Não funciona assim pra mim as coisas, entendeu? Não, com E certeza. aí eles tinham muita traque, assim. Parecia uns gatos, assim, via já, queria barbarizar. Com certeza. Aí aconteceu o Halloween. Então, o que foi esse Halloween? Porque assim, O que foi esse é Halloween? isso que eu ia falar. o tema da redação. é porque, mesmo assim, parece que foi assim um apocalipse total das madrinhas ali. Mas foi. Porque são muitas histórias rolando ao mesmo tempo. É porque a gente já que tava. ramificaram pra outros lugares. Mas daí você entende que assim como tem minha parte, tem a parte da Samira. Total, tem a parte da total. Sabrina, tem a parte da Demi. E não era só em mim que essas brigas, essas confusões estavam acontecendo desde antes. Elas já estavam acontecendo desde antes entre todas nós. Entre todas nós. Mas a gente falou, vamos pro Halloween mesmo assim. Você sente que você foi a que teve a imagem mais danificada com tudo isso? Não sei. Porque Acho que talvez. eu acho que eu não sei, eu vejo muito quando as pessoas lembram das madrinhas, as pessoas muito mais inclinadas a julgar você. Isso por papos que eu vejo de pessoas e também por papos de internet, que você vê em comentários e tal. Você acha que talvez isso pode ser porque você tem esse jeito mais explosivo e brincalhão de ser? Ou você acha que realmente foi por essa questão das pessoas não saberem todos os detalhes? Não, eu acho que é porque eu sou imbatível mesmo. Eu nunca fugi de embates. Ai, que você tem que se fuder por causa disso e isso. Eu não vou parar pra explicar, vou mandar você se fuder. Porque não me importa que você entenda, entendeu? Entendi. Eu não sou essa pessoa que, como eu te falei, eu nunca busquei aceitação na minha vida. E eu não faço isso até hoje. Eu não busco aceitação. Então, quando as pessoas falavam, ai, que você fez isso, 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 vai tomar no cu. Não tinha resposta, ai, que foi assim, assim, assim. Eu não sou essa pessoa de, ai, vou responder, vou explicar. A não ser que eu queira responder e eu queira explicar, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. E aí, talvez seja por isso. Mas talvez eu acho que a pessoa que mais tenha sido coisada com isso foi a Rebeca, na verdade. A Rebeca. Porque a eu Rebeca foi pra separei. parte… A minha questão foi uma questão de amizade. De tipo assim, elas eram amigas e por conta da Nick, elas não foram mais. Entendeu? E a parte da Rebeca, eu já acho que foi mais pro lado das drogas, de que incentivou, de que fez, de que… Ela recebeu um hate bem pesado. E na aí eu época já também, acho né? que foi pra esse outro lado. Então o meu foi como uma amiga que não foi uma boa Entendi. amiga. Então eu não fiz Entendi. nada… Sim. Entendeu? Nessa história toda eu não fiz nada terrível. Sempre foi uma amiga que não foi uma boa amiga. O dela foi uma coisa mais Foi. pesada, né? Mas vamos entender o contexto. Então, mesmo com as coisas não se encaminhando muito bem, vamos fazer Vamos uma fazer festa. uma festa. Quem teve essa ideia Todas maravilhosa? nós, a gente era um bando de idiotas. Vocês tinham um grupo pra poder… Sim, Halloween das madrinhas, o grupo, ele existe até hoje. Amo! Todo Tá, mundo então… tá aí. Explica pra gente como que foi ali, como que as coisas iniciaram e o que foi que deu de errado. Foi, vamos nos juntar.
E aí a Sabrina tinha acabado de fazer a cirurgia. E aí ela teve as próprias escolhas dela, né? Ela fez o que queria fazer, ninguém obrigou ela. Mas sim, teve também a parte que ela falou de incentivo, de tipo assim, ai, faz que é legal. Tá? Então, tipo assim, não é uma coisa que eu vou parar pra defender o A ou B, porque eu acho que muitas coisas que foram faladas foram verídicas. Da parte dela ali na live. Da parte dela e das Entendi. outras partes também. De que, Tá. tipo assim, você fez porque você quis. Isso Sim. é uma verdade. Mas ela falar também que teve Incentivo. alguns comentários do tipo, se você não fizer, você não é legal, tá. Teve também. Uhum. Mas ainda assim, você escolhe o que você quer pra sua vida ou não. Mas tudo isso aconteceu. Então, todas essas partes aconteceram. E aí, ela passou mal, foi pra casa e tal. E aí, a mãe dela chegou lá, né? Que é a história que todo mundo já sabe. A mãe dela chegou lá e aí falou… o que vocês fizeram com a minha filha? E a gente falou, a gente fez não. Ninguém fez nada com a sua filha. Ninguém fez nada. Mas a mãe dela entrou em contato com você pra falar isso daí? Não, ela entrou em contato comigo pra saber onde a gente tava, o que tava acontecendo. E aí eu Sim. falei, ela falou, tô chegando aí, o que tá Ah, acontecendo? na hora da festa isso. Sim, porque ela já tava passando mal. Ah, e vocês ligaram pra avisar. E aí a gente sabia que ela tava passando mal, mas a gente não sabia o O quanto? quão mal isso era, sabe? Só que no outro dia ela já tava muito mal. E aí a mãe dela apareceu lá, e aí me ligou e falou, que não sei o que tá acontecendo, tô chegando aí. Eu falei, tá bom, vem. Aí quando ela chegou, fui lá, recebi ela, falei, tá lá em cima, aconteceu isso, isso e isso. E aí foram direto pro hospital. Aí foi onde ocorreu a história, que a mãe dela pediu um dinheiro pra Sabrina, pra Rebeca. Pra Rebeca. E a Rebeca falou, tipo, não vou ajudar, porque não vou ajudar. E foi desse jeito, foi normal. Aí, ela saiu de lá. Aí, quando todas elas, né, porque tinham outras pessoas, não era só ela, né. Tinham várias outras pessoas que tinham ido ali com ela, né, junto com ela. Quando aconteceu o que aconteceu, todo mundo foi-se embora. Ninguém quis ficar ali pra ajudar. Todo mundo foi-se embora da casa. E aí ficou eu, a Samira, a Mari, a Bineto, vocês ali esse cuidando. grupo, né? Tivemos que arrumar a casa inteira, Limpar. limpar a casa inteira, tirar as coisas da geladeira, limpar a geladeira. Tudo isso foi a gente que fez. Nenhuma delas levantou uma mão pra fazer nada. Pra fazer nada. Beleza, fizemos tudo, levamos, pegamos todas as coisas, levamos lá pra minha casa. Inclusive, a roupa dela ficou lá. Eu peguei a roupa dela e eu levei pra minha casa pra guardar, porque nem isso tiveram consideração nenhuma Por de ela. fazer. Peguei a roupa dela, levei lá pra casa. Beleza. E aí, enquanto ela tava no hospital, a gente não teve nenhum tipo de… Notícia? Não é nem notícia, não. É de afeto, não. A gente realmente foi exatamente o que ela falou. A gente já tava brigada, a gente não tava se dando mais bem. E a gente não teve a preocupação. De ficar entrando em contato. Ai, e como tal. que tá? Vou visitar. Não, a gente não teve. E aí, como ela falou, ela mesma falou, isso magoou ela, isso deixou ela mal, porque a gente não tava nem aí. E aí, talvez, da nossa parte, tenha sido realmente nem aí. Mas é verdade, a gente não tava bem, a gente não se gostava mais, a gente não… É que não tinha tanta proximidade. Eu imagino que é uma coisa muito de… Espero que você esteja bem, espero que dê tudo Era certo. isso, mas te desejo não… coisas boas. Só que não é aquela coisa que iria impactar na sua vida ao ponto de ir lá no hospital, fazer a visita. Exatamente. Mas foi uma crescente, né? Você já, E aí, você e aí não foi só isso, entendeu? Já era vários sentimentos e várias questões, sabe? E essa parte do incentivo é como eu falei, a pessoa faz o que quer da vida, sabe? Só que eu também não acho que é legal incentivar. Total. Então eu também acho não, que teve um assim pouco de como tudo, eu não né? acho que é legal você fazer sem displicência, sem noção, eu também não acho que é legal o incentivo. Ponto. Existe alguma dessas pessoas que você mencionou que não se preocuparam, não ajudaram, não ficaram pra limpar, que hoje você tem, tipo assim, não uma chateação, mas talvez não quero mais assim próximo? Ai, não. Assim, é porque nessa época a gente meio que se afastou de todo mundo. Foi geral, assim. Foi geral. Foi Entendi. desband, metade pra um lado, metade pro outro. Uhum. E aí, não. Nenhuma delas eu fiquei, assim, muito magoada, com muito ódio, assim, raiva. Nem mesmo a Sabrina. Com ódio, assim, com abuso, assim, não. Não… Foi mais uma coisa meio assim, Game of Thrones, os verdes e os pretos. Foi tipo Foi uma isso, coisa foi tipo assim. isso. Vai cada um pro seu lado, quem tem mais dragão ganha. Eu amo!
E aí foi, babado. Mas, Tudo. mas aí a gente chegou a conversar depois. É, isso que eu ia perguntar, porque teve a live e você tava Aí na eu vou live. te contar do processo. Depois do Halloween, e dessa, segundo ela, displicência nossa com ela, e pra gente foi só a gente vivendo nossa vida. Uhum. Porque o ponto foi que elas foram pra festa, elas faziam um churrasco. A gente tava literalmente vivendo nossa vida. A gente não tava fazendo mal a ninguém, esculhambando ninguém, desejando nada de ruim pra ninguém. A gente só não tava com essa preocupação exacerbada de E o tipo, vou contrário. atrás de saber, quero É. fazer, me preocupa, a gente não tava. E aí depois disso a gente teve a conversa. Ela me expôs isso, de olha, eu me magoou, porque vocês não. Ela nem falava no vocês, era mais comigo mesmo direto. Porque a gente teve uma relação mais. Eles moraram É, juntos. Era, e eu É. conheci a família dela, ela conheceu a minha. E aí a gente teve uma conversa na qual ela me pediu desculpa pelas atitudes que ela teve. E eu pedi desculpa pra ela também pelas atitudes que eu tive, porque eu falei pra ela nessa conversa que eu poderia ter sido um melhor amigo pra ela. Uhum. E aí ela pegou e me falou, e eu também poderia ter sido a melhor amiga pra você. E aí a gente combinou. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar melhorar juntos pra que a gente continue sendo amiga e continue sendo saudável. E uma boa comunicação entre vocês. Vamos. Pronto, nos perdoamos. Ficou tudo bem. Aí